Olá, muito boa noite. Hoje nós estamos conversando aqui pela live sobre um tema muito legal e também pouco falado, assim, porque há poucos especialistas nisso. Obrigada, Emília. Ai, Matheus. Vi suas mensagens, depois eu vou ler com carinho. Aqui em Moçambique, 1h02 da manhã, então estou sempre assim com cara de madrugada, né? Mas a gente já tá com a Luísa aí, do Ser Montessori, depois vocês adicionem ela. Ai, a Sheila, Montessori Despertar, quanta gente querida e amada. Gente, que hoje a live tá alto nível, olha quanta gente. Um quintal de estrelas também, é uma família homeschool muito linda que eu tenho aprendido com eles. Quanta gente linda. Bom, a gente hoje conversa. Matheus, quebrando tudo. Muita saudade de você. Gláucia. Ai, quanta gente linda. Bom, não sei, talvez a minha internet hoje não tá tão boa, viu, Emília? Vamos ver, tomara que fique até o final da nossa live. Para quem quer ver outras lives, nós já temos lá no canal do YouTube a live com a Sheila e a live com o Zeca Gameleiro, que foram as lives que a gente conseguiu salvar. A qualidade ainda não tá tão boa, eu vou aperfeiçoar porque fica meio tremido assim a imagem. Então o meu esposo, que é aqui o nosso departamento de tecnologia, ele tá tentando ver como melhorar isso, tá? Mas vamos lá conversar. Hoje a gente conversa com uma pessoa incrível que estudou em escola Montessori a vida toda, fez magistério nessa escola, inclusive, depois se graduou em pedagogia, tem uma pós em intervenção na aprendizagem e começou a migrar, assim, pela matemática, fazendo extensões, cursos de extensões em matemática acessível pela Universidade Tecnológica do Paraná, que é onde ela reside, lá em Curitiba. Oficina pedagógica de matemática também por essa mesma universidade. E atualmente ela é mestranda em educação matemática pela Universidade Federal do Paraná. Ela já está há 12 anos em sala de aula e trabalhando lá com Jardim 2, quinto ano. E ela, inclusive, foi professora na mesma sala de aula onde ela estudou quando ela era pequenininha lá no primeiro ano. Ela também é professora da rede pública de ensino e ela está em formação como guia Montessori de 3 a 6 anos pelo SEMG, lá em Florianópolis. E atualmente também ela participou de um curso lá no Chile para matemática, no enfoque Montessori, né? Para 6 a 12 anos, que também é pouco falado, pouco conversado sobre essa faixa etária. Então eu vou chamar aqui para nossa live essa delícia de pessoa que foi minha aluna, gente. Pensa, ela foi a minha aluna quando ela estava na oitava série, no nono ano, né? Antiga oitava série. Então eu era tão jovem, devo ter com certeza cometi tantos erros, né? Isso pra gente ver como a criança se autoeduca, né? Então, independente do adulto, ó, como as crianças dão certo, a Luísa é um exemplo disso aí. Luísa, vou te chamar aqui, por favor, entra aqui na live com a gente, deixa eu te achar aqui, essa live, deixa, vocês já vão ver o rostinho dela. Nossa, a Luísa Oi, Minapelli tá hoje aqui, tá muito chique isso. Tudo bem, Luísa? Ai, que tudo linda! bem? Que bom te rever e aprender com você. Luísa, por favor, explica pra gente um pouquinho o que quer dizer alfabetização matemática, né? Porque eu sou da linguística aplicada, então durante toda a minha vida eu sempre ouvi essa palavra alfabetização mais vinculada ao letramento, né? A aquisição da linguagem. Não que a matemática não seja uma linguagem, Sim. mas confesso que não sei se por eu estar muito tempo fora já da sala de aula, já faz 5 anos, foi novo para mim esse termo. O que quer Uhum. dizer isso? E muito obrigada por você ter aceito o convite, por você estar aqui com a gente. Obrigada mesmo. Boa noite, pessoal. Estou vendo muita gente conhecida, umas pessoas bem conhecidas.
E fico feliz que todo mundo esteja aí, mas é um tema realmente que está assim, engatinhando assim, na academia. Então, cada pesquisador traz de uma forma. Aqueles que eu me filio são aqueles que trazem exatamente como você falou, como uma linguagem. Então, assim como nós temos a linguagem histórica, a linguagem geográfica, a linguagem da língua materna, né? Temos a linguagem matemática. Então, eles trazem como os primeiros conceitos, as primeiras aquisições de uma criança na área da matemática é considerada a alfabetização matemática. Alguns já vão um pouquinho mais além, mostrando que existe também a possibilidade, na verdade, a viabilidade da gente trazer dentro da matemática o conceito de mundo. Então, o que traz a contextualização e acaba indo mais para um lado de letramento matemático, que se ouve muito falar na língua, sobre o letramento, né? Alfabetização e letramento. Na matemática já está sendo adquirido também essa nomenclatura. Então, quando a gente trata de questões mais abrangentes, que envolvem a vida do ser humano e a vida desse ser humano específico, né? Onde ele vive, como ele vive, trata-se mais do letramento matemático. Então, tem muitas nomenclaturas surgindo, tem o numeramento, a alfabetização, o letramento, mas são termos ainda em estudo, né? Está, como eu disse, caminhando. Os melhores autores que eu considero enquanto pesquisadora, né? Na minha pesquisa, a gente acaba tendo que escolher alguns. A Dani Luque, para quem tiver interesse, tem a Constance Camille, temos também o Biratan D'Ambrosio, que é assim, uma sumidade na área e alguns outros que estão surgindo aos poucos e que estão mostrando as suas compreensões e está sendo muito válido. Não Então, sei deixa se eu ver alguém se... tem alguma dúvida a Desculpa. respeito. Sim, podem fazer perguntas aí que a gente vai tentar ler aqui, porque é difícil ler, conversar, mas a gente Sim, vai tentar. E, Luísa, então deixa eu ver se eu entendi. Então, seria assim uma espécie de uma matemática contextualizada, uma matemática aplicada, uma coisa, uma matemática prática, mais concreta, como é a matemática Montessori, ou não? sim, sim. Ah, Essas terminologias se aproximam muito de Montessori. Porque eu até peguei um trecho aqui e escrevi que ela escreveu assim, que a matemática de nada vale se não estiver dirigida à própria vida. Então, não só dentro das outras áreas ela considera essa questão da vida, mas também na matemática, o que parece muito abstrato para algumas pessoas, que se trate da vida, da contextualização do ser humano dentro de uma área que é tão exata. Mas quando a gente trata da educação matemática, a gente migra, vai e vem de qual é a área que a gente trabalha. Ora a gente está mais para humanas, ora a gente está mais para exatas realmente, a gente vai migrando, né? Então é por sim, isso que eu vejo muito Montessori em alguns autores que trazem a questão da contextualização dentro da matemática, que seria o sim. letramento, né? Que legal. Luísa, desculpa te interromper um pouquinho, é que a Aline, ela é uma É, eu pessoa vi. incrível, ela é uma das coordenadoras da Rede Pública de Ensino lá de Paraty, e para Uhum. quem conhece Paraty, tive a honra de estar em 2010 lá, e sabe o trabalho incrível que a Rede Municipal faz lá na cidade, e ela convidou todas as professoras para te ouvirem, e ela está me dizendo aqui que, que elas não estão conseguindo acessar, precisa de ajuda. Aline, elas precisam entrar lá no meu Instagram, no @rubiburg, e de lá elas clicam na foto, naquela foto que fica do lado esquerdo, que é onde a gente está transmitindo ao vivo. Veja se assim é possível. Qualquer coisa, você chama a gente aí de novo para a gente ajudar vocês, para vocês ouvirem essa live bem rica aqui e espalhar Montessori, espalhar, continuar espalhando essa educação de qualidade que vocês já fazem aí, tá? Mas pode chamar, fique bem à vontade. Você vê que Quando eu legal, a gente estava está tentando chegando. entrar, Você... tava tudo preto. Então eu cliquei no X e apertei mais uma vez, daí deu certo. Ah, talvez seja uma Talvez dica seja isso. bacana. Talvez Aham. seja isso. É que a minha conexão é bem lenta, gente. Eu estou na África, numa cidadezinha, numa vilinha aqui chamada Pemba, em Moçambique. Então, às vezes, a conexão não é tão rápida. Pode ser Sim. que dê problema. E
E já que a gente está falando de Montessori, Montessori está na sua vida já há bastante tempo, né, Luísa? Tá. Aham. E conta pra gente um pouquinho aí desse seu caminho, dessa sua jornada, né? O que que te trouxe até aqui para esse tema de alfabetização matemática, né? Porque existem tantos outros temas possíveis em Montessori, né? Sim, E por que sim. que você especificamente delimitou esse, né? Qual foi a sua motivação? Como que você chegou aqui? As pessoas ficam sabendo, assim, que eu faço mestrado em educação matemática, as pessoas falam, ah, você é boa em matemática, ou ah, você tem facilidade, mas na verdade nunca foi uma facilidade. Eu sempre fui o tipo de aluna que passou, assim, na tampa em matemática, que se manteve na média, assim. Não era nem, era algo que eu fazia com esforço, né, para atingir o que eu precisava para progredir, assim, na escolarização. E aos poucos, assim, eu fui querendo ser professora, tinha um magistério na escola que eu estudava, e nesse querer ser professora, eu notei que quando a gente começa os estágios e tal, a gente se depara com a matemática e não adianta, se você tem afinidade ou não, você tem que dar aula disso quando você escolhe ser pedagogo, né, principalmente. Sim. Então, quando eu preparava as aulas de matemática, eu estudava muito mais do que para fazer das outras disciplinas. Então, nesse estudar muito mais, eu me preparava muito mais para estar com as crianças durante essa realização da matemática, o que eu propunha, né? Que muitas vezes era voltado a Montessori. Então, não é propriamente uma aula, né? Uma experiência, algo que a gente faz assim, tem toda uma preparação do ambiente, uma preparação de materiais e tal. Então, eu me sentia muito mais preparada e segura para dar as aulas de matemática, porque eu tinha um estudo prévio a respeito, e eu estudava sempre um pouco mais além, porque eu sabia que existiam alunos que iam mais além. Então, nessa busca, eu acabei me afeiçoando mais. E quando tive a oportunidade de fazer mestrado, eu ainda tinha isso de que eu não era boa em matemática. Então, eu corri para a alfabetização da língua materna. E dei muito com a cara na porta. Muitas pessoas falaram assim que não ia dar, que era melhor que eu, inclusive, desistisse de propor qualquer coisa a respeito de Montessori, porque a academia é muito rígida a respeito disso, infelizmente, né? Mas eu percebi que toda vez que eu saía com o meu projeto de Montessori, eu não conseguia assim sustentar, porque era algo que eu não tinha tanto estudo quanto eu tinha de Montessori. Então, quando eu me certifiquei em tentar Montessori, eu me deparei com uma pessoa que está aí e que ela merece ser falada, que é a Cíntia, que era uma pessoa, é uma coordenadora lá do colégio onde eu estava trabalhando, que é um colégio montessoriano, e como ela fazia o mestrado, eu corria sempre para perguntar para ela, para dar aula para os meus alunos, tirar dúvidas e tal. E ela falou: ah, você devia tentar em matemática. E ela pode comprovar aí que eu disse: não, matemática não, eu não vou conseguir, é mestrado ainda. E ela falou: não, você pode tentar na área da alfabetização matemática. E daí eu comecei a ficar com isso na cabeça, fiz disciplina isolada para conhecer, levei alguns anos para conseguir, não foi algo rápido, minha entrada no mestrado, né? A gente precisa aprender, nesse ir e vir de mestrado, eu aprendi a defender e argumentar a respeito de Montessori, que foi muito válido, apesar de parecer melancólico, que a gente leva anos, foi muito bom para mim, porque eu aprendi a argumentar e a defender isso que eu acredito. Então essa foi assim minha caminhada e o porquê que eu estou agora com matemática. Bem Ah, apaixonada, eu acho. sim. Uhum, Eu costumo até, falo brincando, né, mas tem um fundo uhum, de verdade. Eu digo que conhecer a matemática a partir da perspectiva Montessori me curou, assim, né? uhum, Porque a matemática, ela costuma trazer muitas memórias dolorosas para nós, né? A gente vítimas, entre aspas, né, de uma escola mais tradicional. sim. E vivenciar o ensino de matemática em Montessori foi curador para mim, assim, né? Eu vivencio como mãe homeschool, porque aqui realmente a gente não tem opção, mas também acabou sendo, a minha não opção acabou sendo a minha opção, assim, que eu abracei com paixão. E eu tenho muitas histórias de não opção na minha vida que me impulsionam para um destino bacana, assim. Sim. E na formação que eu fiz lá com o Gabriel Salomão, eu lembro bem claro, assim, dele dizendo, né, que
que nós temos de guiar a criança de forma que ela não ame algum conhecimento em detrimento de odiar outros, né? Então, Sim. ele usa essa palavra mesmo. Então, às vezes, a gente, a criança, a gente acaba apresentando algo para a criança de uma forma que sem olhar muito para esse filtro das nossas vivências mesmo. Isso precisa ser bem cuidadoso, né? Principalmente para um educador montessoriano, para um guia Montessori, Uhum. para que você possa seduzir essa criança para o conhecimento, como o conhecimento em si sendo uma paixão, sendo... Ah lá, teve uma outra que está relatando que a A matemática Montessori é Camila. apaixonante. Me fisgou também, Uhum. fazendo muitas... E então, eu penso que, que também, assim, principalmente as crianças maiores de 6 anos, né, que é quando a matemática começa a entrar um pouco mais nessa abstração, né? Sai mais do concreto, a criança já começa a adquirir um pensamento um pouquinho mais abstrato, pode até ter a criança pode até ter um potencial maior, não sei, vamos dizer lá, para arte, para música, mas não quer dizer que Montessori ela não vai vivenciar matemática, né? A gente sabe que a criança ela vivencia todas as áreas do conhecimento. É, e como as áreas, como na nossa abordagem Montessori, sempre a aprendizagem, né, a área do conhecimento, ela é um convite, né, ela não é uma imposição. Uhum. Você acredita que o jeito Montessori de possibilitar as crianças aprenderem matemática, ela vem a ser uma resposta, né, aos baixos níveis de habilidade matemática das nações? Eu digo das nações porque eu tô nas nações. Eu Uhum. morei na Índia 3 anos e meio, agora estou aqui em Moçambique. O meu foco, assim, a minha missão de vida, digamos, é devolver Montessori às crianças pobres, né? Então, eu sei que é um pouco ousada essa missão, Uhum. mas eu acho que a gente que tem Montessori, assim, tem acesso a isso, eu acho que a gente tem que ter esse senso de responsabilidade, de ética, de Uhum. possibilitar isso mesmo, né? Porque foi a essência de Montessori, né? Ela realmente conseguiu e provou que é possível ensinar quem era considerado não ensinável, né? Então você Uhum. acha que a matemática Montessori ela ela pode reverter isso, né? Se é que também esses avaliadores são de fato significativos, né? Porque nosso olhar de avaliação Montessori também é diferente, né? Que, Tendo assim como que você acesso vê a essas isso? provas, como o PISA, e aqui nós temos a prova Curitiba, a Jornada da Matemática, eu não considero significativo, porque nós temos um movimento, inclusive dentro das escolas públicas, onde as pessoas, os formadores de formações continuadas dentro da prefeitura, e sei que de outras prefeituras também, fazem todo um programa de formação onde eles estimulam que as crianças aprendam através de materiais manipuláveis, né? Que muitos remetem a Montessori, inclusive. E quando eles são convidados, né, na verdade convocados para fazer esse tipo de prova, eles proíbem terminantemente o uso dos materiais manipuláveis. Então, até que ponto eles estão formando os professores para usar esses materiais? Porque se eles não podem usar na prova, porque se a gente ensina, a gente tem que permitir que a criança manipule quando ela quiser, quando ela sentir a necessidade. E quando eu proíbo, quer dizer que eu te ensinei desse jeito, mas você não vai poder usar quando você quiser. E você tira todo o suporte que a criança teve em aprender com aquele material quando você retira e põe uma prova com questões objetivas, quando não se dá o devido valor ao processo cognitivo que a criança teve para tentar chegar numa resposta, porque isso é aprendizagem. Para mim, Sim, às vezes, aquele 5 na prova vale mais do que quem está tirando 9, 10. Porque o 5 foi, assim, o máximo que a pessoa deu. E às vezes o 10 que se tira não é o máximo, a pessoa poderia ir além daquilo, mas não vai porque existe uma classificação específica, porque existe as questões determinadas e só existe uma resposta. Muitas vezes as crianças nos surpreendem na maneira de responder as questões, né? Se a gente dá essa liberdade. sim, E quanto a Montessori, eu percebo que ela chama de mente matemática, né? A questão assim de como a gente ensina através
dos materiais e de todas as nossas ações educativas. Então, essa mente matemática é formada lenta e progressivamente desde que a criança nasce. Então, muita gente pergunta assim, mas quando começa, quando termina, quando que eu começo a ensinar? E eu acho que o que se tem muito é uma, como que eu posso dizer assim, uma tradição de que a matemática são só números, são só continhas. E, na verdade, a matemática é muito mais ampla que isso. A matemática está em coisas que a gente não imagina. Por exemplo, quando eu trago para as nossas crianças. Eu tô vendo que as pessoas disseram que não dá para ver meus olhos, mas é por causa do óculos. Se eu E os tirar, eu olhos não dela são consigo lindos, bem enxergar. azuis. Eu não consigo enxergar se eu tirar, pessoal. Vai ter que ser assim mesmo, por enquanto, nessas condições. Mas quando a gente trabalha com o Montessori e com a matemática, a gente tem, antes de tudo, os materiais sensoriais. E muitos deles se remetem indiretamente à matemática, são uma preparação à matemática. E é muito importante que a gente possa fazer assim uma boa avaliação da experiência que a criança está fazendo através da observação. Por exemplo, quando a gente tem uma questão assim das barras vermelhas, que é muito clássica. Então, quando que eu avanço com a criança e começo a mostrar o numeral? Eu avanço com a criança quando ela me mostra realmente que ela entendeu a regularidade daquelas barras. Isso é matemática. Quando eu trago um material de seriação, de classificação, isso é matemática. Quando eu peço para a criança organizar objetos e ela já consegue enfileirá-los, isso é matemática. Ou quando ela estabelece uma sequência, por exemplo, azul, vermelho, isso é matemática. Então, muitas coisas as pessoas não se percebem ensinando a matemática. As pessoas se fixam muito na questão numérica. E antes de chegar no número, a gente tem que trabalhar as grandezas. E isso muitos pesquisadores que participaram da minha qualificação disseram que a falta que eles sentem nas crianças até de sexto ano são a avaliação das grandezas. Então, o que é curto, comprido, pequeno, grande, por incrível que pareça, as crianças do sexto ano às vezes não conseguem dizer. Então, essa regularidade, o crescente, o decrescente. Então, existe, assim, existiu uma preparação de Montessori ao criar os materiais sensoriais para que eles fossem muito exatos. A torre cor-de-rosa, por exemplo, é realmente um ícone para mim, porque ela traz realmente uma matemática que está muito implícita e que a criança, inicialmente, ela só vai tocar. E esse toque faz muita diferença, porque é a familiarização da criança com as grandezas, com as proporções. Então, a criança indiretamente está manipulando algo que tem proporções exatas e proporções que estão a caráter de uma crescente ou de uma decrescente, né? E as variações que a gente faz com o material e as extensões fazem diferença também. Quando eu agrego os materiais que trabalham as 3 dimensões, barras vermelhas, escada marrom e torre cor-de-rosa, a gente traz algo muito amplo para a criança, porque as barras vermelhas estão em uma perspectiva, a escada marrom estão em 2 perspectivas e a torre cor-de-rosa estão em 3 perspectivas de dimensão. É como se fosse 1D, 2D, 3D. Então, é algo que a gente vai elaborando aos poucos com a criança. E como, por exemplo, que eu passo das barras vermelhas para as barras vermelhas e azuis? Quando eu percebo que a criança, sem a minha intervenção, o que é algo muito importante, ela organiza na regularidade, ela consegue te mostrar variações que mostrem ainda que ela está preocupada com essa regularidade. Então, a partir disso, a gente vai dando mais a numerização, que é mostrar qual é o número, que as barras serão numeradas, que existe a barra 1, como se fosse o nome da barra 1, barra 2, e aos poucos a gente vai ampliando. Há também uma preocupação de trazer elementos soltos para que a criança organize em quantidades,
que é o material dos tentos, depois que a criança possa organizar em grupos, que é o material dos fusos, e depois há o material mais materiais que vão ampliando a complexidade, que é aos poucos que Montessori acredita que a criança vai atingindo. Então, não acho que seja uma resposta a esses direcionadores como PISA ou outras provas que eu comentei, mas sim um modo da gente olhar o que tem sido proporcionado às crianças, né? Crianças que eu digo, não só as crianças de educação infantil, crianças de qualquer idade que estão em aprendizagem de matemática. Então, a gente tem que tomar o cuidado em proporcionar aquilo que realmente será rico e que a criança possa ampliar pouco a pouco, uma dificuldade de cada vez. Né? Eu acho Sim, que é mais ou menos isso. eu acho que isso, assim, que quem não tem esse olhar montessoriano perde, né? Porque Uhum. é, a gente é muito focado para o resultado, né? Então, quando você pensa em avaliação, quer dizer, eu quero aquele resultado, eu quero aquela prova, custe o que custar, qualquer preço, né? É, Esmagando o cérebro da criança. E Montessori, ela não tá nem aí para isso, digamos assim. O foco é o processo. É porque entendendo o desenvolvimento humano, ela percebe e ela vê e ela diz que é no processo, junto com o próprio desenvolvimento natural da criança, que é a questão da autoeducação, é, que, que esse aprendizado vai acontecendo e ele é natural, né? E quando você vê a criança explodiu naquele conhecimento lá, como é na questão da escrita, né? Que a gente usa esse termo que ela mencionou, a explosão da alma. A explosão da alma, ela usa, né, é, essa expressão, que é a explosão da escrita, quer dizer, que as crianças nem percebem que elas aprenderam, porque o ambiente foi rico para isso, né? E uhum, a Sheila, que eu digo que ela é minha mentora em Montessori, porque ela é mesmo, me ajuda muito, ela tá aí, da Montessori Despertar também, sim, ela sempre enfatiza muito um aspecto, ela diz assim, não adianta a gente achar que lá quando a criança começa a manipular os materiais de matemática, né, as barras vermelhas e azuis, os fusos, as tábuas de cigana, né, que ela vai estar aprendendo matemática. Não. Como é um processo, a gente precisa investir muito na vida prática. Ela sempre é, enfatiza a vida prática. Me corrija, Sheila, se eu estiver falando alguma bobagem aí. tá É super a certo. vida prática, a vida prática, né? E a gente muitas vezes, eu penso que é porque a gente tem uma tradição muito escravatista, a gente acha que vida prática está associada ao trabalho doméstico é menor, né? E o que Uhum, não é, não é, né? É de uma grandeza imensa, porque ali a criança ela vivencia, eu vejo aqui pelas minhas crianças em casa, né? Que a gente, por ser uma casa, a gente vivencia coisas práticas no nosso dia a dia. Então, a cozinha, por exemplo, eles amam estar na cozinha comigo e eu amo trazê-los para a cozinha. Porque é ali que a gente, que eu vejo assim, dentro da minha limitação, né, de conhecimento matemático, mas ali que eu vejo a matemática muito viva, não só ali, mas é muito latente. Quando a gente uhum, precisa medir para ter um sucesso na receita que a gente está fazendo, quando a gente precisa manipular o pequeno, o menor, o maior para fatiar os alimentos, dessas sim, proporções dos alimentos. É, então a criança vai, claro, a Montessori não fragmentou o conhecimento, né? sim, Ela muito pelo contrário, ela conseguiu ver de uma forma cósmica, assim, única, né? Então, a criança ali está trabalhando várias habilidades, né? Fortalecendo o punho, o braço, cotovelo, mão para escrita, mas também, como você falou, desenvolvendo essa mente matemática, esse pensar matemático, né? Das grandezas, da proporção, da quantidade. E tinha até um livro que eu ia trazer lá da minha biblioteca aqui, esqueci de pegar, que é aquele livro do Tim Keller, que depois eu vou tentar correr lá, que ele dá alguns exemplos de como você aplicar matemática em casa, uhum, e eu lembro que lá um exemplo que ele dá é assim, colocar batatas na fruteira, né? Então aí uhum, a criança vai contando, então coisas muito do cotidiano que a gente esquece e não percebe que a matemática está ali. E como sim, você falou disso, eu até lembrei da questão da arte, né? Da proporção, da simetria.
né? Sim. Como a matemática está ali na simetria. Eu estou aqui em frente ao mar lindo, uma das praias mais lindas do mundo, que é a Baía de Pemba. Então, a praia é muito o nosso ambiente também de vivências, né? Então, a gente encontra conchas maravilhosas. Então, a proporção daquela Aham. concha, que você for medir aquilo, começa pequenininho, vai aumentando. Então, tudo isso está muito latente, muito próximo. E eu lembro que quando eu fui preparar o material, porque eu não, quem aplica Montessori em casa, ainda mais fazendo homeschool, às vezes a gente tem dificuldade de acesso aos materiais, né? Para você comprar e a gente precisa do material, né? Porque o material, ele é um dos pilares do aprendizado em Montessori, né? Então você precisa ter o material e o mais próximo, de uma qualidade melhor possível, ainda mais o material sensorial, porque ele tem isso, né, da precisão. Eu, e- então, eu vejo aqui que as minhas crianças tentaram montar a escada marrom daquele jeito não convencional, né? A gente mostra, faz a apresentação convencional, mas eles querem empilhar na vertical, né? Uhum. E aí, quando eles iam colocar o último lá, não ficava. E eu percebi que era porque, como foi um marceneiro, que a gente chama carpinteiro, que fez, não era tão preciso o corte, então ele não conseguia parar. Daí até a Sheila falou, ó, tenta limitar, senão eles vão se frustrar e não vão querer mais manipular o material, né? Ela foi me Sim. auxiliando. Então eu falei, puxa vida, né? Então eu fui fazendo, assim, adaptações à medida que dava. E eu lembro que para fazer a barra vermelha, eu pensei assim, ah, que nada, eu vou fazer. Porque essa barra vermelha, pra quê, né? Então, às vezes, a gente desmerece o material. E eu brinco que Montessori é que nem fazer yoga. Você olha aquela posição, sei lá, a pessoa tá lá plantando bananeira, você diz assim, ah, isso é muito fácil, que isso vai me Sim, trazer benefícios? exatamente. Mas quando você começa a fazer, é de uma complexidade enorme. Aí você vê a genialidade que está por trás daquilo que é aparentemente simplérrimo. E é simples, né? É. Mas tem uma genialidade, tem todo um pensamento por trás daquilo que você Uhum. fala, uau, essa Montessori, ela é genial, né? E eu vejo que daí eu queria, para facilitar, eu queria só fazer as barras, não fazer as barras vermelhas e ir direto para as barras vermelhas e azuis. Aí a Uhum. Sheila me orientou, falou, não, primeiro eles precisam manusear bastante, ela me explicou. Eu falei, ah, então tá bom. Então eu vou pintar a barra de vermelho e depois eu aproveito a mesma barra, já que é a mesma medida, e pinto de azul. E aí faço a barra vermelha e azul. Ela falou assim, não, mas quando a gente vai fazer a transição, né, você está trabalhando ali com material sensorial. Aí você vai apresentar o material de matemática, a gente traz os dois Sim. juntos para fazer a associação. Aí não teve jeito. Eu falei, não, então vamos fazer a coisa do jeito certo, porque também não sei até que ponto funciona a gente aplicar as coisas sem esse processo, né? Precisa ter o processo que respeita a criança, respeita o aluno. Uhum. E até foi uma das perguntas que surgiram aqui, eu abri para perguntas, e aí surgiu uma pergunta assim, como que a gente identifica que a criança está no período sensível da matemática? Como que a gente percebe, né? A Montessori fez aquela tabelinha que o Gabriel Salomão sempre publica lá no Lar Montessori, mas como que a gente percebe, né? Você mesmo já falou, desde que a criança nasceu. Você pode falar um pouquinho Sim. mais sobre isso? Então são questões assim muito delicadas, né? Que Sim. vai muito da observação do adulto que está lidando com essa criança, seja o professor, a mãe que faz homeschooling, a família, né? Sim. E são assim detalhes que a gente percebe é uma abertura para a matemática. Então, por exemplo, quando a criança agrupa os seus objetos de uma forma especial. Por exemplo, ela guarda todas as pedrinhas de um lado, ou quando ela seria de alguma maneira. Entre todas essas pedrinhas, tem algumas maiores, tem algumas menores. Tem também a questão com crianças ainda, bebês, né? Bebês Sim. que mostram assim, já enfileiram os seus brinquedos, ou os materiais mesmo montessorianos, aquelas crianças que têm uma predisposição a organizar, predisposição não, mas que estão dispostas a Sim. organizar bem os seus materiais, porque a gente sabe que quando bebês, o ímpeto é de bagunça, né, de tirar Sim. tudo e misturar. Mas a criança que já despertou para a questão da organização, por isso que a vida prática está muito atrelada.
porque a Sim. gente percebe que a criança observa o adulto e começa a fazer. Então, essa organização que a criança mostra a todo momento para você é um indicativo, essa organização pessoal, de perceber que o cabelo bagunçado talvez não seja o melhor, ou o vestido do avesso talvez não seja o melhor. Isso são detalhes que mostram uma lógica que já vem de um raciocínio que mostra a matemática. Por isso que esses detalhes são tão importantes. Eu recomendo muito para as mães dos meus alunos, eu trabalho em escola pública, né? E elas não têm acesso a esse tipo de material, não tem nem assim chance, né? São pessoas carentes. Então eu indico que elas façam, por exemplo, coleções. Elas falam assim, minhas coleção é caro, comprar os carrinhos. Eu falei, não precisa ser carrinho, boneca. Pode ser uma coleção de folhas, coleção de algo que a criança se interesse. E realmente teve uma das mães que eu indiquei há alguns anos, ano passado, que ela fez uma coleção de folhas. E ela teve o cuidado de fazer um caderno. De cada folha que a criança encontrava, depois de explorar, de desenhar, ela plastificava no caderno. Sem querer, ela fez algo muito montessoriano, sabe? Sem ter o conhecimento. Então, às vezes, as pessoas se prendem assim, eu não tenho curso, eu não sei fazer, mas são detalhes que, às vezes, uma dica faz toda a diferença, né? Então, coleções para crianças que já têm, assim, seus 2, 3 anos, são muito legais. As crianças já aprendem a organizar. Já mostra, assim, a questão, será que eu tenho pouco, tenho muito? A criança vai ver crescer a coleção. Ela vai conseguir perceber que a quantidade cresce por mais que ainda ela não saiba numerar, né, falar os números para você. Então são detalhes realmente que a gente pode ir inserindo no dia a dia, no cotidiano. Trabalho com calendário é muito rico. Você ter um calendário que as crianças possam escrever no teu caderno, no calendário, que elas possam contar os dias, que possam trabalhar a questão de ontem, hoje, amanhã, ou marcar datas especiais, que seja assim o dia que a gente vai à praia, ou o dia que nós vamos ao mercado. Crie motivos para trabalhar o calendário. Isso é sensacional. Assim, tem uma dizendo que coleciona besouros. Sensacional. A criança Ai, deve que estar lindo. assim super Sim. envolvida com isso. Então, são coisas que a gente percebe que existe uma predisposição das crianças, elas adoram colecionar. Então, isso é algo muito legal. E você pode construir coleções de acordo com a faixa etária. Então, existem coleções dessas muito simples, existem as mais elaboradas, as mais ricas, em questão financeira, mas a questão é que essa coleção faça sentido para o seu filho, para sua filha ou para os seus alunos. É o que você tem que perceber o que toca essa criança para fazer uma coleção, por exemplo, ou para anotar alguma coisa no calendário. O que para ela é significativo? É ir para a praia, ir ao mercado com você, ou é marcar todos os aniversários da família? Não sei, algo que você possa fazer e que é algo simples. Numa folha de papel você pode criar. Deixar numa parede exposta para que ela possa fazer o X no dia de hoje, pintar os fins de semana. São coisas simples. Inicialmente você vai precisar mediar, mas aos poucos você vai perceber que existe assim que a criança peça para você, vai pedir para você. Mas você não vai fazer o calendário hoje comigo? Posso te mostrar que dia que é hoje? A criança começa a pedir para você. Então, passa algo assim que é muito mediado e paulatinamente ela já vai criando em si essa rotina de ver que dia que é hoje, se tá perto ou longe, quantos dias faltam para chegar, coisas assim, sabe? Que são Sim. simples, mas fazem diferença, que não precisam É. estar presas ao material. E é claro, por exemplo, eu vi uma vez que você comentou que os seus filhos contavam gravetos ou pegavam gravetos, ou que Na você também. verdade, a minha caixa de fusos fiz com gravetos, porque eu não tinha os fusos, Sim, não tenho os fusos. eu achei uma saída ótima. É, E são coisas da natureza que também Montessori dá um super valor. Então, eu acho que é super válido. Existem, assim, acaba sendo uma variação, porque a gente muda o material, né? Que quando a gente faz o curso, a gente entende que existe a variação e a extensão dos materiais. Quando a gente muda o material, é uma variação. Se eu estiver errada, alguém, por favor, pode comentar aqui. Mas essas variações, quando a gente muda, por exemplo, você trocou por gravetos.
mas não tirou o sentido do material, porque o sentido desse material, que são os fusos, é você poder agrupar bastões, sejam eles fusos realmente, que fusos é aquele da roca e tal, tem toda uma Isso. história, né? Sim. Então, seja esse Piquiar. original ou aquele que é adaptado, que é mais redondinho. Tem pessoas que usam palitos de sorvete. Então, existe, assim, várias ideias que a gente pode adaptar, mas pensando muito em qual é o ideal desse material, para que a gente não mude tanto o princípio matemático que tem ali. Só esse o cuidado que eu daria para quem adapta os materiais, né? Uma dica, Sim. assim, para a gente poder crescer junto com a criança nessa mente matemática. Ai, que bonitinho isso, né? É que eu vou até enfatizar isso, porque muitas vezes eu vejo que principalmente os americanos, assim, eu sigo um pouco no Pinterest, sigo assim para pegar Sim, ideias. Às vezes eles também. inventam umas coisas que não são Montessori, descaracteriza até, né? É. Porque, como você falou, a gente precisa considerar que cada material existe uma intenção de aprendizagem. Sim. Então, até que ponto a minha adaptação vai manter isso, né? Então, Uhum. no caso da caixa de fuso, a criança ela precisa segurar, ela precisa sentir que a quantidade está aumentando, que chega a não caber mais na É. mão, né? Uhum. Então, os gravetos eu procurei fazer mais simétricos possível, né? Para também, assim, se pega um graveto muito fininho e o grandão, talvez ela não sinta que Quebra também, cresceu né? aquilo, né? Então, que não é tão fácil, porque a natureza não é, ela tem uma simetria, mas ela não é tão precisa. Muitas vezes o galho não, Uhum. é quase impossível achar dois galhos idênticos, né? Iguais, é. Mas compriu, né? Então, isso que eu gosto também, assim, de. Depois eu posso até mostrar, viu, a caixinha, as coisinhas que eu fiz, posso fazer algumas postagens de ideias. Sim. Por isso que eu acho que é sempre importante a gente ter esse olhar de quem é especializado, de quem conhece a fundo Montessori, para a gente aplicar e saber que aquilo vai ser efetivo para aquela intenção pedagógica, respeitando aquele desenvolvimento da criança, aquele aprendizado da criança, né? E eu vi os comentários, eu dei uma lidinha enquanto você falava, né? As pessoas dizendo que Sim. a lógica, que a exatidão ela é inerente ao ser humano, né? Ou É. seja, a gente está... Então, na sua fala, eu associei muito assim, quando a criança, quando ela começa a demonstrar, né, aquele período sensível da necessidade da ordem. Então, ali você já está com um pensamento matemático bem fluindo, bem aberto a mente matemática. E a gente não precisa entrar dizendo, vamos aprender a contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Que era essa a minha grande questão também com a minha filha. Quando ela começou a falar, a ordenar os números, até porque alguns dias na semana eles frequentam um homeschool coletivo, digamos assim, né? Que é com uma sul-africana, então lá eles falam inglês, a língua comum é o inglês. E tem outras crianças. E ela não é Montessori, então ela é o método tradicional, né? Sim. Com a numeração. Então as crianças chegavam aqui em casa falando os números de forma ordenada em inglês e aí em português, e eu fiquei preocupada, até conversei com a Sheila, eu falei, mas vem cá, como é que eu vou saber que ela está só repetindo isso por uma memorização, por uma decorado, ou se ela está tendo. Como que eu vou observar, né? Você falou bem sobre isso, é importante a gente saber olhar, né? O adulto preparado, né? Saber olhar que essa criança ela está fazendo associação de quantidade, né? Daí a Uhum. Sheila me orientou como que eu fazia para observar se ela estava associando essa quantidade. E aí foi bem bonitinho, porque foi um dia que nós fomos à praia. Então também eu gosto muito disso, assim, da natureza. Acho que a natureza ela é muito Sim. didática, ela é o ambiente ideal, assim, para a gente aprender coisas, né? Porque a criança observa na natureza, ela vai ter tudo ali, né? A simetria, a gradação, textura. Sim. E aí eu lembro que a gente estava na praia, e aí meio começou a. E aqui a praia é cristalina, assim, né? Então a gente estava sentada bem na beiradinha de cristalino, então você vê todo o fundo do mar, é um fundo do mar Nossa. riquíssimo. E ela começou a pegar conchinhas assim do fundo do mar. A gente estava observando os caranguejos ermitão correndo para lá para cá de vários tamanhos. E ela começou a pegar conchinhas e pôr na mão e ela começou a contar. Ó, mamãe, peguei uma. Ó, peguei duas, três, quatro. Eu falei, opa, ela sabe contar. É. Ó, mamãe, olha como cinco é bastante. Olha como tá. Aham. Mamãe, vou precisar de ajuda porque já tenho 10, não cabe mais na minha mão. Aham. E ali eu consegui observar e perceber que ela
sabia isso. E eu lembro que na época eu estava até relutando, assim, batalhando para tentar atrair ela para trabalhar com. Ai, você falou o nome do material, eu esqueci. Aquele que a gente coloca os números e aí vai colocando Tentos. os tentos. Eu tinha feito uma caixa de tentos, e eu estava tentando atrair ela para a caixa de tentos e ela nada, não adiantava. Ela não É. queria mexer com aqueles tentos. Eu falei, meu Deus, Sheila, como é que eu faço, né? Só que ela não chegou no momento de se interessar pelos tentos e depois a gente observou que ela não se interessou porque ela já dominava aquilo, de associar a quantidade com o número, né? Depois a gente fez outras observações que permitiram aquilo. É claro que numa sala de aula você não vai ter caranguejo, conchinha, são os Uhum. dentes, né, que você vai conseguir observar, porque é um outro ambiente, né, e a criança ela vai ela vai expressar aquilo que está ali no ambiente dela. Mas, então é muito interessante isso que você traz, né, da gente saber observar. E eu lembro que quando eu estava me preparando para vir, eu sabia que eu queria trabalhar com a primeira infância, porque eu acho que isso é que transforma o mundo, né? Aham. E o meu engajamento é de transformação social. Então, eu falei pro Gabriel Salomão, olha, eu tô um pouco assim angustiada, porque eu tô indo para lá, eu queria muito fazer a formação, porque eu sei o quanto isso é importante, mas tá inviável. Mas eu também não quero deixar de fazer o que eu me proponho a fazer por conta disso. Como é que eu começo? Por onde eu vou? O que você me recomenda? E ele disse assim: seja um adulto preparado. Então, eu falei, uau, então se é isso, né, eu vou estudar, eu vou atrás, eu vou me preparar, porque o adulto preparado, ele até contou a história acho que era Lashmi, uma indiana, que ela não tinha nada de material, mas ela conseguiu usar flores, galhos, ela Uhum. fez lá um alfabeto móvel usando galhos, que a criança ia até o alfabeto, passava a mão e voltava para desenhar na areia e tal. E ela conseguiu, lá no vilarejo da Índia, fazer uma escola embaixo de uma árvore usando Montessori. Né? Então, se ela consegue, qualquer um consegue, né? A gente, é possível, desde que a gente seja um adulto Sim. preparado. Então, acho que esse é o valor, a riqueza e a importância da gente ter mais conversas como essa, da gente ter essa troca. Eu acho tão bacana isso em Montessori, que eu tenho encontrado, que é essa generosidade extravagante, que é isso da gente ter um ideal maior, né? De realmente uma educação para a paz, da gente promover algo que é muito maior do que a gente mesmo, que é o legado de Montessori, que está aí há tanto tempo e que ainda é Sim. tão pouco conhecido, tão pouco difundido, e quanto mais a gente vai entendendo o cérebro humano, mais a gente vai vendo como ela realmente entendeu a essência do aprender a criança, e é tão lindo isso, né? Então, Uhum. você acredita que já deu quase uma hora de conversa? Menina, a gente já vai terminar, e as pessoas estão super participando, a caixa difusa, eu li que o volume é importante, então eu procurei por algo que desse É. volume na mão, olha lá, ó, as pessoas falando, uma disse assim, eu quase que eu quis aproveitar as barras vermelhas, mas depois que você falou, não vou mais aproveitar, não. Então tá acrescentando bastante aí. Que legal que vocês estão interagindo e que está somando para a vivência de Sim. vocês. Então, para a gente encerrar, assim, né, Luísa? É, um quintal de estrelas é uma família homeschool, tem várias pessoas da família homeschool, a gente tem gente que está trabalhando em sala de aula, a gente tem gente que está trabalhando com os filhos em casa. Então, Uhum. se você puder falar, você já deu algumas dicas, né, do que essa mãe pode fazer em casa. É, tem alguma outra coisa que essas famílias que estão aplicando Montessori em casa, focadas para o aprendizado, para o ensino das crianças, que elas podem proporcionar para as famílias, para os seus filhos serem conduzidos na aprendizagem matemática? A gente pode dizer algo a mais para essas famílias? É, e a gente, para encerrar também, daí você já fala para a gente o seu IG no Instagram, né? Que você tem ali umas dicas que você dá. Uhum. E se as pessoas quiserem entrar em contato com você, te convidar para falar mais sobre isso, porque, por exemplo, você tem uma riqueza que você traz da matemática para 6 a 12 e que a gente não Uhum. falou nada, né? E eu Sim. gostaria tanto de poder te ouvir, de repente a gente marca uma outra live para você É. falar só de 6 a 12, que é tão legal, a gente quase não ouve sobre isso. E o que você diria aí, né, pra gente, assim?
sobre as suas descobertas, para gente, quem é lá, a família escolar, e, e as escolas em geral, né, as pessoas que estão aí aplicando em sala de aula. O que, que você quer dizer para essas pessoas sobre a alfabetização matemática? Deixa ali sua mensagem final aí para a gente encerrar. Eu acho que, primeiro, é que realmente matemática não é só o número, não fique presa a isso. Eu acho que quanto mais se trabalhar as grandezas antes de se chegar aos números, as grandezas e a topologia, que é o em cima, embaixo, dentro, fora, eu acho que isso ajuda muito a criança a evoluir na questão do raciocínio matemático. Então, e quanto assim a aplicar Montessori, eu costumo dizer que eu aprendi com a minha professora do mestrado, que a gente está num nível de compreensão e a gente não está errado. Então, o que você pensa a respeito não está errado. Você está num nível de compreensão, que é o que você pode no momento. Então, a partir do momento que você se leva a questionar, a buscar mais a respeito, você se eleva a um próximo nível de compreensão e ele nunca se encerra. Então, eu acredito que quem realmente gosta de Montessori, quer aplicar, quer que realmente a sua criança aprenda através de Montessori a matemática, eu recomendo sim que você leia mais a respeito, conheça um pouco mais, não só da matemática, mas de um modo geral, como é o método montessoriano. É muito importante a gente conhecer o todo, conhecer o porquê esses materiais foram criados. Cada detalhe importa, eu não acreditava muito nisso, até fazer essa formação lá no Chile, que eu me provei mesmo, a professora ótima, a Julie Noriega, provou para mim por A, mas vê que realmente cada detalhezinho importa quando vai crescendo. Quando eles estão lá com 12 anos, eles retomam coisas que eles viram lá com 3, com 4 anos. Então, cada detalhezinho realmente importa. Se você pretende aplicar os materiais, procure pelos livros, psicoaritmética, psicogeometria, por mais que seu filho ou sua filha possa ser mais novinho, busque começar a ler. São livros densos, mas são livros muito esclarecedores. E às vezes só ler e não comentar, não conversar com alguém a respeito, não é tão rico quanto só ler. Eu só tinha leitura quando eu cheguei no Chile. E uma Sim. experiência minha de outras coisas, né? Como aluna, como professora. Então, muitos materiais eu conheci lá, que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, a gente, quando conversa a respeito, procure pessoas que estão no mesmo caminhar que você ou pessoas que já estão um pouco mais avançadas nesse caminhar para tirar dúvidas, para falar a respeito, para pegar ideias às vezes. Olha quantas ideias a gente teve aqui, coleção de besouros, os teus fusos com Sim. graveto. Então, existe assim essa questão de que a gente compartilhando, a partilha é muito importante na comunidade montessoriana. Eu acho que essa sororidade que a gente mostra umas com as outras. Eu conheci pessoas maravilhosas através da Rubiana. E eu reencontrei a Rubiana não faz muito tempo. E já Sim. são riquíssimas na minha vida as pessoas que vieram falar comigo a partir da Ruby. Então, eu acho que é isso, é você manter realmente uma comunidade contigo que te leve a evoluir, não a permanecer assim no mesmo lugar, no mesmo plano de compreensão. Busque pessoas, procure por livros. Assim, eu acho que quanto mais a gente ir em busca, mais a gente ajuda e valoriza a nossa criança, né? Que eu acho que esse é o legado que Montessori deixa, que a gente olhe para a criança que a gente tem, não para a criança que a gente espera. E a matemática se constrói ao longo disso, desse Sim. olhar para nossa criança, de observar o que a gente pode fazer por ela no momento. Às vezes, no momento, você não pode dar tudo o que ela precisa, mas aquilo que você for fazer, que seja de qualidade. Qualidade Sim. nem sempre é dinheiro, é material bonito. Qualidade é você realmente estar com essa criança num tempo qualitativo. Não só naquela correria, vou ler 2 páginas do livro aqui para dizer que eu fiquei com essa criança um pouquinho. Sim. É você realmente se envolver, é você estar junto, é você criar com carinho esse material, às vezes junto com a criança. É realmente você ir envolvendo e mostrando para essa criança até onde ela pode ir e o quanto ela pode evoluir a partir do que ela já te mostra.
Então, existem sim, muitas coisas que as crianças trazem, que a gente às vezes não dá muita bola, relatos, né? Que conta do pai, do tio, em sala de aula tem muito disso. Mas é tão rico, às vezes a gente pode fazer toda uma aula a partir do relato de uma criança. Assim, a gente vai ampliando tanto e mostrando o valor que tem aquilo que ela nos traz. E muitas vezes, nossa sociedade, infelizmente, né, nos tolhe, né? E com criança é, mais ainda, não sabe ainda, deixa pra lá. Vai sentar, é, senta lá, Cláudia. Mas não é assim, né? A gente tem que ir acolhendo. A Montessori é acolhida do que se é, tem. Então, por isso que ela começou com crianças de inclusão, né? O que hoje a gente chama de sim, inclusão. é, E eu acho que esse foi o valor, porque ela viu crianças tão, assim, abandonadas, né? Elas estavam renegadas sim, na sociedade. Ela abraçou tanto essa causa que eu acho que tudo que veio depois dessa experiência dela só foi assim, só fluiu. Porque ela já teve, assim, que adaptar, que mostrar as necessidades e que ir em busca daquilo que as crianças precisavam, que isso acabou ficando como uma filosofia, que é sim. realmente você acolher o que você tem, não o que você espera. Essa é a mensagem para qualquer Sim. disciplina em Montessori, né? Não sei se você concorda. Não, concordo, assina embaixo de tudo, maravilhoso. Pena que nosso Hum, tempo está acabando, daqui a pouco o Instagram vai me cortar. Tem uma pergunta da Aline, se você puder responder ela em inbox, ela quer saber qual é a relação entre a lógica e a alfabetização. Então, até porque eu não tá, entendi muito a pergunta, se ela está se referindo à alfabetização matemática ou à alfabetização em geral, letramento tá. também, tudo. Mas talvez seja matemática, mas se você puder chamar ela, chamar a É, Luísa inbox, com certeza a Luísa vai estar disponível para poder tirar dúvidas e tudo. respondo. E Luísa, também quero fazer uma sugestão de talvez, eu sei que fazendo o mestrado, mais dando aula, tudo, talvez o tempo seja curto, de você talvez criar aí um grupo online para a gente ler esses livros que você sugeriu, né? Para a gente ter um grupo de discussão, de comentários, de leitura Sim, desses livros. Né? Não sei se é possível disponibilizar em PDF, como é, porque se não é editado no Brasil, acho que existem direitos autorais, as leis de direitos autorais acho que permite, não sei onde a gente consegue, mas a gente sempre sim, dá um jeito e consegue, e talvez fique aí a sugestão. Eu adoraria participar desse sim. grupo, ampliar meu conhecimento em matemática Montessori, seria maravilhoso, foi Quando eu, maravilhoso esse momento. quando eu A criei Monique está o falando. Instagram, eu pensei em fazer só de matemática, mas eu comecei a receber pessoas, pedidos de pessoas que, fora Sim, da área da matemática, queriam conhecer Montessori, que eu acabei ampliando. E daí, sim, volta e meia, eu acabo me rendendo e posto coisas mais voltadas à matemática. Mas sim. eu não deixo só nisso, mas eu tô sempre aberta a conversar, a ficar, a dar dicas, enfim, conversar, estudar a respeito, eu sempre tô dentro. Obrigada mesmo. Teve alguém que quer te colocar num potinho. Ela já é toda Ah, pequenininha, gente, ela é. cabe. Marisa é a sua mãe? Marisa é minha Não. mãe. Ai, que É, lindeza, viu? Vai ter que pedir para Marisa, viu, gente? Não é assim, vai levando no potinho. Obrigada de coração. Amei obrigada te a vocês. reencontrar, né? Sim. Continua com aquela doçura, aquela menina que tinha aquela doçura e aquele olhar brilhoso e curioso, só ampliou. E é Ai, que bom. maravilhoso ver a lindeza que você é se espalhando por aí. Eu tenho certeza que é só o começo. Desejo muito, 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 muito mesmo que esse teu empenho, essa tua dedicação dentro da academia possa produzir muitos frutos para tocar as crianças, como você já tem tocado lá dentro da sala de aula e feito a diferença na vida delas. Obrigada mesmo, Luísa. Obrigada por esse Obrigada a bate-papo, por você, essa adorei. conversa. Adorei também. Adorei mesmo. Muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou da live, esteve aqui com a gente. Ó, o Obrigada. pessoal o pessoal já quer participar do seu grupo de estudos, hein? A É. live vai ficar salva 24 horas e graças ao meu maridão, que eu tenho que agradecer ele, o Léo Burg, ele tem conseguido baixar a live e disponibilizar no Ah, YouTube. Então a gente está salvando as lives lá no YouTube, já tem a live da Sheila, tem a live do Zeca. Então, se você permitir, Luísa, daí eu queria permito. disponibilizar também. A não ser que Aham. você, né, tenha alguma Não, restrição. permito. Então, nos próximos dias, porque aí a gente tem que baixar, salvar, subir com a internet lenta, então Sim, leva uns dias, mas também tem isso aí, pode propagar aí para os amigos e permitir essas informações tão ricas, que passou tão sim. rapidinho, chegarem a outros corações. Obrigada mesmo. Um beijo a Obrigada. todos. Sem palavras, adorei.
Eu também adorei. Que bom. Um beijo mesmo. Beijo, Agora eu até. vou dormir. 2h01 da manhã. 2h01 da manhã. É, tudo que te dou passou pelo meu coração e pelo meu sono Com também. certeza. Um beijo, queridas. Tchau. Beijo, até. Tchau, pessoal. Até.